Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco técnica. É engraçado que eu vejo que quando você vai puxar a espiritualidade, como você fala e tal, você, antes de puxar, pelo menos é o que eu sinto, você faz uma análise do olhar, e é uma coisa física, né? Material, humana, da boca, você falou dele aí nesse caso e tal. Quando você faz essa análise física do olhar, da boca, etc e tal, é uma coisa que está baseada na sua percepção física mesmo, ou que tem uma energia em cada um desses elementos? Espiritual. Totalmente espiritual. Espiritual. Ó, porque na minha vida, na minha leitura, então, exemplo, eu faço como se fosse um cliente meu. Então, na vidência, então, eu olho, vamos trabalhar aqui primeiro. Tá. Então, vou trabalhar com o Daniel, vou trabalhar aqui. Certo. Então, sexto chakra. Eu vou trabalhar ali. Ali eu vou contar a sua história. Começar a contar a sua história. Tipo, passado. Isso, passado, tá? Vai ali tudo. Aí agora eu vou olhar pra você, olho a olho. Geralmente eu fecho pra pessoa não ficar inibida. Então, ultimamente eu ando fechando os olhos. Mas aí, mesmo eu fechando os olhos, eu consigo o quê? Mergulhar dentro, ó. Aí, mergulhando dentro, eu consigo entrar lá dentro e ver o que tá acontecendo. Vem a informação, eu solto pra você. Que é o presente, isso aqui. Isso. Aí, a palavra. Ali dá pra gente saber tudo. Pela boca, se você entrar na vidência, falando lá do espiritual, se você entrar pela boca, ali você vai saber se tem veneno, se tem mentira ou se tem verdade. Então, na vidência, agora eu vou entrar pela boca. Ó, na boca, dá pra perceber, né, que tem aí onde entra o coração. Totalmente cruel. A ruindade tá toda ali impregnada. Aí é como se ele tivesse, nesse caso dele, um outro homem ali dentro segurando o cardíaco. Então, ali ele em si, a carapaça, dentro tem um outro dominando o coração. Então, tudo que vem por ele não vem pela mente, vem pelo coração. Então, é uma pessoa ruim mesmo, de alma. Não é aquela pessoa que age pela cabeça. Então, tem o louco que age pela cabeça, que é o caso de muitos outros que a gente puxou, mas que tem um coração bom. Acho que esse último de quarta-feira mesmo que eu puxei, o coração dele é um fofinho. Tinha um coração fofo. Stalin. Mas foi o quê? Moldado pela ruindade. Então ele teve que ser lapidado para se tornar uma pessoa ruim. Mas se você tirar, você vai ver que era uma pessoa, um coração fofo. Esse não. Então deixa eu só te perguntar, isso eu acho muito interessante. Quando você, por exemplo, olha aqui no meu olho ou no meu sexto chakra e tal, e você fecha o olho, e o que te vem? Vem uma imagem, vem alguém te contando alguma coisa? Como que vem? Não, nesse caso já não é audição. Aí nesse caso é como eu entrando e analisando todo o seu espírito. É como se eu estivesse fazendo uma visita dentro do seu corpo. Mas você enxerga uma imagem? Ah, tá. Consigo enxergar a imagem e dentro dessa imagem ver tudo o que está acontecendo ali dentro. Por isso que dá para ver, Deus me livre guarde, quando tem problemas de saúde, é muito fácil ver na vidência. Porque conforme você entra, você vai saber o que órgão que está ali. E te aparece esse órgão? Sim. Aí dá pra ver, nítido. Na vidência dá pra ver muito isso. Principalmente quanto mais faz meditação, quanto mais medita, mais eu tenho essa vazão. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque agora é uma coisa de experiência pessoal que aconteceu entre nós. Quando eu trabalhava no direito e tal, você não conseguia me dizer o que eu ia fazer da minha vida, mas você falava pra mim assim, olha, eu não sei bem o que é que você vai fazer, mas você vai dar muita palestra. E hoje, assim, olhando as coisas que eu faço, o show de stand-up é basicamente uma palestra, principalmente se ninguém der risada, às vezes né? acontece. Então é sempre uma palestra. Ele vai bem, foi só uma gracinha aqui. Mas o que eu fico pensando e que sempre me intrigou foi como se você tivesse visto pelos meus olhos no futuro uma imagem do que eu vivi, é isso? Você me contando isso hoje, eu lembro, acho que faz uns 18 anos atrás isso. Acho que faz uns 10. Tchuca tem 15. Faz 15, minha filha tem 15, eu por nem aí. tinha Carol. Faz um tempão, né? Vamos pôr acho que 17 a 18 anos, porque a Tchuca tem 15. Quando eu te conheci, eu nem tinha Carol, só tinha o Júnior. E nessa época eu lembro muito bem. Eu via você, mas muita gente, e você falando. Não via hoje, que no caso hoje é o stand-up que você faz, né? O rir, né? O trazer alegria para outra pessoa. Eu via muitas pessoas, aonde para nós é o palestrante. Ah, tá. Não deixa de ser, mas dá risada, né? Do humor. Então você chegou a ver como se fosse uma foto, assim. Sim. Aí foi onde eu te respondi, foi onde eu te trouxe. Aí eu te trouxe a pergunta, né? São palestras, multidões, muita gente. Isso mostra muito nítido na vidência.
o povoado, né? Mostra Sim. muito. Que loucura isso, cara. Então, o que seria interessante, né, não depende só de mim, do momento, né? Se o mentor vai autorizar, que nem palestras, né? Ali podia ter dito, né? Como eu vi a multidão e você no meio, né? Como um palestrante, podia ser, olha, vai ser alguma coisa de muita risada, de muita coisa. Quem sabe você teria, né, as condições de entender melhor naquela época. Quando também ocorre isso, não é o momento ainda. Ah, sim. Tem muito disso na espiritualidade. Sim. Então, foca alguns detalhes, mas não relata tudo por não ser o momento ainda. Não, e achei que foi muito perto também. Achei que... Inclusive, você me disse uma coisa que foi esse ano, que eu ia abrir uma empresa. Eu falei, mas jamais. Eu sou comediante, vou abrir empresa do quê? E acertou aí, abrimos uma empresa chamada Planet Studios e Produções. Quando é histórico... Janeiro, você teve... Não, você teve... Não, isso que você me falou, ó, faz 10 anos. Faz 1000 anos que você falou isso pra mim. Ah, e desse aqui agora? Né? Nossa. Você achou que era uma empresa de palestra. Não, na época Empresa de eu coach. fiquei pensando, será que... Não, na época eu achei que era um escritório. Eu falei, mas imagina, não vou abrir um escritório nem a pau. Quando você No vê... seu caso, deu uma pausa longa, né? De previsões. Não, putz, você acertou muita coisa naquela época. Não, pelo que você fala, é muito certeiro mesmo. Quando você vê histórico... Acertei também que ele chorava muito. Ele reclamava muito com desespera, que até hoje tem essas demoras. E ele ficava fazendo pirraça. Vai embora. Lógico, né? Pô. Tá demorando muito, eu vou Desenho embora. passando e nós aí. Viu? Sabe que até hoje ele é assim, né? Ele Fazia- só não Vai chora embora. porque não é socialmente E ele aceito. embora. Depois, exato. quando estivesse terminando... Aí depois ele começou, aprendeu a ligar. Aí ele ligava pra saber se estava chegando a hora dele. Aí ele vinha, pra não pegar fila, Sim, né? lógico. Porque o meu tempo é precioso. Quando você vê histórico assim do passado, quando você vê a infância, por exemplo, de algum desses que a gente mostra aqui, eles a espiritualidade seleciona alguns momentos específicos para passar uma mensagem ou passa tudo de uma vez e faz uma leitura? Como funciona? Não, então, é muito relativo, porque, que nem agora, eu tanto posso ter pouca, que nem do Tim Maia, você vê que teve poucas informação? Porque é uma alma que já se evoluiu, então tem muito para dizer, já ganhou o grau de evolução. Aí, de repente, você começa a observar e vai falando, aí é como se eles tivessem, agora permitimos mais coisa, peraí, vou soltar mais. Aí vem aquela carga de informação. Então, a psicografia, na verdade, que é essas informações de leitura, vai muito da sorte do momento. Então, a gente tanto pode ter uma descascada de um grande abacaxi, como, de repente, dizer coisa supérflua. Que muitos clientes, né, quando não é o que eles gostam de ouvir, falam, foi genérico. Porque eles não tiram a razão deles, porque tem coisas que vêm mais profunda mesmo. Outras, a gente depende muito da informação. Que nem agora eu estou trabalhando na vidência, vou buscando, né? Mas se for mesmo buscar, de repente, eu quero uma psicografia dele. A psicografia vai ter que ser, assim, uma sorte do dia a gente pegar uma linhagem espiritual que está a favor de passar os históricos. Caso contrário, a gente vai ter só a vidência, a mesma informação da vidência. E o próprio cliente também influencia a postura dele, né? Muito, muito. Porque o cliente, se ele entra travado, ou se ele entra naquela arrogância, ou se ele vem só pela curiosidade do trabalho. Então, tem muito, assim, de fechar as informações, né? Então, por mais que você lê, faça a leitura, você vai para um canto, vai para o outro, o cliente está fechado em todo sentido. Fica difícil. Então, tem que redobrar ali um pouco. Aí não adianta nada também, né? Se você vai Por que foi, né? buscar o atendimento nesse clima, não ruim. adianta.